Olá, queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar com você mais uma vez, mais uma semana, para a gravação da videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos aí neste segundo trimestre de 2025, meses de abril, maio e junho, estudando esse tema maravilhoso. E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós temos ensinos riquíssimos aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e se você não assistiu a lição introdutória, que foi a lição de número 1, eu vou deixar aqui abaixo na descrição e no comentário fixado o link da lição 1 para você assistir depois. Se você já faz parte aqui do nosso canal, é uma alegria tê-lo novamente aqui. E se você é novo, está chegando agora, conhecendo aí o nosso trabalho, eu convido você a se inscrever no canal, nos ajude a chegar aí nos 1000 inscritos antes do Natal, e é sempre uma alegria poder compartilhar, juntos aprendermos mais da Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Lembre sempre de curtir os vídeos, deixar seus comentários, dúvidas, perguntas, sugestões. Sempre com carinho e respeito, nós temos lido e respondido aí os irmãos nos comentários. Queridos irmãos, nós vamos refletir um pouco a respeito desta lição de número 2. Esta lição tem a proposta de ser lecionada nas igrejas no dia 13 de abril de 2025 e tem por tema, como você está vendo aí, o novo nascimento. Nós vamos estudar João capítulo 3, aquele encontro magnífico de Jesus com Nicodemos, um mestre, fariseu, líder religioso do judaísmo no período de Jesus. E o texto bíblico nos informa que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. O que nos parece é que Nicodemos estava um tanto quanto assustado com os ensinos, com os sinais que Jesus fazia, haja vista que Nicodemos disse para Jesus no versículo 2: Bem sabemos, Rabi, que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então perceba que Nicodemos reconheceu os sinais que Jesus estava fazendo. Ele está demonstrando crer que esses sinais não vêm dos homens, não eram sinais enganatórios, não eram ensinos heréticos, eram ensinos e sinais que vinham de Deus. Logo, Jesus vai responder a Nicodemos entrando na doutrina bíblica do novo nascimento, chamada teologicamente, principalmente no estudo da soteriologia, doutrina da salvação. Jesus vai falar a Nicodemos a respeito da regeneração. Eu queria que você fizesse um exercício comigo a fim de nós termos aí uma didática e você gravar essa informação. Escreve aí nos comentários, por favor. Escreva aí agora sim. A doutrina da regeneração está ligada à soteriologia, à doutrina da salvação. Vou esperar aí 10, 15 segundos, porque eu sei que você vai digitar aí nos comentários. Pois bem, queridos, nós temos esta proposta da lição de falar da doutrina da regeneração. O texto de ouro, o texto-chave, o texto áureo, é João capítulo 3, versículo 3, em que Jesus disse para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Posteriormente, no versículo 5, Jesus fala outra vez:
Aquele que não nascer da água e do Espírito, e esse ponto está na lição lá no tópico 3, mas Jesus deixa claro que quem não nascer da água e do Espírito, não passar pela regeneração, pelo novo nascimento, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando da obra da regeneração produzida pelo Espírito Santo na vida da pessoa. É muito importante nós não perdermos isso de vista. A Bíblia deixa claro, olha só a leitura diária, Efésios 2:8, o novo nascimento é um dom de Deus. Está atrelado à questão da doutrina da salvação. Não vem de vós, Paulo disse, é dom de Deus. 1 João 3,9 nos informa que aquele que nasceu de novo, ele não vive mais na prática pecaminosa. 1 João 4,7, quem nasceu de novo demonstra amor pelo próximo. 1 João 5,1, a pessoa que nasceu de novo, ela crê, ela acredita que Jesus é o Cristo. 1 João 5,4, aquele que nasceu de novo, ele vence o mundo, ele vence o sistema pecaminoso que domina, que rege, que puxa as pessoas para a maldade, para tudo aquilo que desagrada a Deus. Logo, nós temos também o texto de Gálatas 5:22, que quem nasceu de novo, o Espírito Santo agora começa a produzir o fruto do Espírito na vida dessa pessoa. Então, falar de regeneração é falar da transformação de vida de dentro para fora. Eu queria que você, por favor, escrevesse isso aí no comentário, para você não esquecer nunca mais. Regeneração é a transformação de vida de dentro para fora. E por que que isso é de suma importância no Evangelho de Jesus? Nicodemos, queridos, não era um idólatra, Nicodemos não era um adúltero, Nicodemos não era um homicida, Nicodemos não era um ladrão, Nicodemos não era um mentiroso. Quando a gente pensa na moralidade da religião, nos aspectos morais, da boa conduta, do bom proceder, Nicodemos era alguém bem visto. Nicodemos era alguém de uma religiosidade aplausível. Todavia, Jesus disse para ele, necessário te é nascer de novo. Haja vista que a religiosidade ou uma boa conduta pautada apenas nos aspectos religiosos não são capazes de revelar uma transformação interna. Apenas os comportamentos externos. E a Bíblia deixa muito claro, nós temos que ter sim boa conduta, bom proceder, boas obras. Todavia, a boa conduta do cristão é resultado, é fruto da regeneração, fruto do novo nascimento. Perceba? Se engana o cidadão, o indivíduo que pensa que será aceito por Deus por suas boas obras. Se engana, é um ledo engano, o indivíduo que pensa que Cristo vai lhe salvar porque ele é um bom cidadão. É um ledo engano acreditar que Cristo será forçado a nos dar o lugarzinho no céu porque a nossa religião foi, sim, maravilhosa. É necessário o Espírito Santo fazer a obra regeneradora. A regeneração, a ação de regenerar. E o que é isso? É a ação de trazer a nova vida, a vida espiritual. Nós aprendemos no trimestre passado a respeito da doutrina do pecado, da hamartiologia, lembra disso?
Tem aula aqui no canal, é só você digitar aí, Michael Henrique, pecado, você já vai encontrar a videoaula a respeito desse assunto. Todo ser humano é pecador. Se você puxar aí pelo fio da sua memória, você logo poderá relembrar de como você era. Eu consigo lembrar como eu era antes de Cristo. Alguém olha e diz assim, rapaz, eu falava mentira, nem ficava com vergonha, fazia coisa errada e nem me tocava. Como o brasileiro costuma dizer, a cara nem ardia de vergonha. Por que isso acontecia? Efésios 2:1. Porque nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ah, irmão Micael, o dia que eu tive o encontro com Cristo, a minha consciência se abriu, as escamas dos meus olhos caíram e eu enxerguei a minha pecaminosidade, o tamanho do meu pecado e o quanto eu sou carente da graça e da misericórdia de Deus. Tá aí. A obra regeneradora do Espírito Santo. Nós estávamos mortos, a nossa consciência estava morta. A nossa mente, o nosso intelecto não estava nem aí para a noção de ser pecador, carente da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Mas no dia que o Espírito Santo veio, ele despertou, ele trouxe vida à nossa alma, à nossa consciência, e nós que estávamos mortos, recebemos o novo nascimento para a glória e louvor de Jesus Cristo. Tiago escreve no capítulo 1, versículos 18 e 21, que a pessoa que é regenerada pelo Espírito Santo, ela passa a ter uma nova natureza. Não mais vivendo na natureza adâmica, pecaminosa, tendo prazer no pecado. Agora, ela passa a buscar uma vida purificada, espiritualmente restaurada para a glória de Deus. Nós também vemos, queridos, que a regeneração é um ato soberano de Deus. Deus deseja salvar, é bíblico que Deus deseja alcançar todos os homens. 1 Timóteo 2, 3 e 4 nos revela isso. Também a segunda carta de Pedro, no seu capítulo 3, versículo 9, diz que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos busquem a salvação. Agora, é claro que o ser humano por si próprio não pode nascer de novo. O ser humano por si próprio não tem esta capacidade. A Bíblia mostra que foi através do sacrifício de Cristo na cruz que os nossos pecados foram pagos. A justiça de Deus foi satisfeita no sacrifício do Deus encarnado Jesus Cristo na cruz do Calvário. E agora, mediante a obra de Cristo, o Espírito Santo, ele vem mostrar ao pecador a graça, a misericórdia, a justiça de Deus. O Espírito Santo vem e mostra ao pecador, convence-o do pecado, da justiça e do juízo, porque é isso que está em João 16:8. E agora o ser humano está apto a entregar-se, a render-se diante da oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Eu quero concluir essa aula lembrando você também. Aí no tópico 3 vai falar dos meios da regeneração e nós temos Jesus falando a Nicodemos, aquele que nascer da água e do Espírito. Ou seja, esse nascer da água é a linguagem bíblica metafórica, onde Jesus está falando da ação purificadora do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5, confirma isso, porque ele fala sobre uma nova vida em Cristo e sobre a lavagem da regeneração
e da renovação do Espírito Santo. Então, você e eu que fomos regenerados, nascemos de novo para a glória de Deus e entramos aí agora no processo de santificação até que Jesus venha, transformação diária, esta é a diferença da santificação para a regeneração. Nós que agora fomos regenerados, é como se o Espírito Santo viesse e nos desse um banho, lavasse a natureza adâmica, pecaminosa, aquela morte espiritual que nós estávamos vivendo. E agora os nossos olhos foram abertos para enxergar o nosso pecado e a graça de Deus. A Bíblia também fala que a palavra de Deus, ela é poderosa para efetuar, para gerar o novo nascimento na vida da pessoa. Tito 3, 1 Pedro 1,23 está escrito, sendo de novo gerados, nós somos gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Tiago 1,18, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então a palavra de Deus, o pastor Elienay Cabral, escritor da revista, coloca que a palavra de Deus é como uma semente e por ela o Espírito Santo usa a palavra de Deus para gerar uma nova criatura, para gerar uma nova vida para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a compreender essa maravilhosa doutrina bíblica que diz respeito à soteriologia e à salvação. Eu desejo que você tenha uma aula abençoada aí na sua igreja local. E se você chegou até aqui, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal, lembre de curtir e compartilhar essa videoaula e deixar os seus comentários, dúvidas, perguntas e sugestões aqui abaixo. Deus abençoe você. Até a próxima aula.